Oi, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que confunde muita gente e já me confundiu durante muitos anos, que é como a lei subdivide os resíduos do grupo A. Para quem não sabe, os resíduos do grupo A são aqueles que têm riscos infectantes associados. E a lei ainda subdivide esse grupo em outros 5 subgrupos que diferem de acordo com o tipo de tratamento que devem ser submetidos e a cor do saco que eles devem ser armazenados. A maneira que eu vou falar aqui não é exatamente como está ao pé da letra na legislação, porque a legislação ela coloca lá alguns exemplos, na verdade, ela dá uma lista de exemplos, mas ela não agrupa como se fosse numa lógica por trás daqueles exemplos. E depois de muito perguntar, eu perguntava a uma pessoa, a outra, e todo mundo, quando eu perguntava se não existia uma lógica por trás daquele agrupamento, muitas pessoas não sabiam me dizer, então sempre me diziam, tem que consultar, toda vez que você tiver a dúvida de que subgrupo é, você tem que consultar a legislação, você tem que consultar a legislação. E aquilo não entrava muito na minha cabeça. Eu pensava, não é possível, deve ter alguma maneira de agrupar isso para não ter que estar toda hora tendo que recorrer a consultar a legislação. Então, depois de muito pesquisar e de muito quebrar a cabeça, eu criei, assim, desenvolvi esse agrupamento dentre os subgrupos do grupo A. E vamos começar com os resíduos do subgrupo A1, que são os resíduos contaminados por agente de risco classe 4. O que seriam isso? Doenças altamente contagiosas e letais. Quais são essas? Varíola, tuberculose e ebola. Para você ver o quanto essas doenças assim são muito letais, assim, não é um resíduo tão gerado que a coronavírus, o resíduo contaminado com o coronavírus, não é considerado um resíduo contaminado com agente classe de risco número 4. Então, são realmente doenças muito atípicas. Outro resíduo que está incluído nesse subgrupo são bolsas transfusionais rejeitadas. Aí eu quero botar a lógica por trás disso. Se uma bolsa transfusional ela é rejeitada, quer dizer que ela tem um alto potencial de disseminar uma doença. Então, o resíduo do subgrupo A1 é aquele que tem um altíssimo potencial de disseminar a doença. O subgrupo A2 é composto pelos cadáveres e peças anatômicas de animais submetidos a processo de experimentação com inoculação de micro-organismos. Isso quer dizer que se o animal não teve essa experimentação, ele não é desse subgrupo. Além disso, cadáveres de animais suspeitos de conterem micro-organismo com alto potencial de disseminação de doenças também são do subgrupo A2. Isso quer dizer que são meio que subgrupo A1, um alto potencial de disseminação de doença, porém para animais. O subgrupo A3 são peças anatômicas, mas membros, pensa assim, membros de pessoas. Uma amputação, um pedaço de um braço, pertence ao subgrupo A3. E também fetos, quando tem abortos, esses fetos são considerados do subgrupo A3. Eu vou pular logo para o subgrupo A5, porque fica mais fácil pela didática de te explicar. O resíduo do subgrupo A5 é aquele contaminado por príons, que também não é algo muito comum de se haver. E agora, finalmente, o subgrupo A4. É basicamente todo o resíduo que pode disseminar uma doença, mas não está adequado a nenhum outro subgrupo. O que seria isso? Kit de linha arterial, membranas filtrantes, filtro de ar-condicionado, aquela gás ou algodão que está contaminado com alguma secreção de uma pessoa, que pode disseminar uma doença, mas não é uma doença tão grave quanto uma que pertenceria ao subgrupo A1. Resíduos de lipoaspiração ou algum procedimento cirúrgico mais estético, assim, que não sejam membros. Como eu falei, resíduos provenientes de animais que não foram submetidos a processo de experimentação com inoculação de micro-organismos. Bolsas transfusionais. Agora, se lembra que o A1 é quando ela for rejeitada, mas as bolsas transfusionais vazias ou com um volumezinho residual são do subgrupo A4. Então, resumindo aqui tudo isso que eu acabei de falar. Subgrupo A1,
um resíduo com alto potencial de disseminar doenças bem letais. Subgrupo A2, animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de micro-organismos. Subgrupo A3, membros de pessoas. Subgrupo A5, resíduos contaminados com príons. E, por fim, subgrupo A4, todo resíduo que existe um potencial de disseminação de doença, porém não se enquadra a nenhum dos outros subgrupos anteriores. Eu espero que esse conteúdo tenha lhe ajudado nisso. Eu digo por mim, que eu finalmente entendi o que cada subgrupo representa quando eu os separei dessa maneira. E se você tem alguma pequena clínica ou consultório, conheça o nosso curso de elaboração de plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde para pequenos geradores.